os aposentados e pensionistas do INSS que foram roubados com descontos fraudulentos em seus contra-cheques, poderão ser ressarcidos, como diz aí a manchete do Correio Brasiliense, e como insinua o governo, inclusive na área judicial, já que essa questão também foi levada ao Supremo Tribunal Federal e o ministro Dias Toffoli fez uma audiência pública onde o governo se comprometeu a apresentar um calendário de pagamento, de ressarcimento desse dinheiro que foi surrupiado nas contas de aposentados e pensionistas. Muito bem, eles poderão até receber, e nós acreditamos que boa parte receberá esses recursos, mas os recursos vão sair do orçamento da União. Os que roubaram, os ladrões, vão ficar com o dinheiro. No começo dessa questão, quando a coisa foi descoberta, ou melhor, foi alardeada, o governo chegou a dizer que tinha já bloqueado alguns milhões de reais dessas instituições que lesaram aposentados e pensionistas. E calou sobre esse tema de ir atrás do dinheiro que foi roubado. Agora, depois de um certo tempo, até porque essa questão da devolução estava meio silenciosa, nós até reclamamos aqui, não se fala mais disso e tal, se fala pouco. Agora, o governo está dizendo que vai ressarcir com dinheiro da União. O que é que os demais brasileiros honestos têm a ver com essa conta? Quer dizer que um grupo de pessoas rouba e o restante vai pagar, e os que roubaram ficam lá se beneficiando com o fruto do roubo? Os aposentados e pensionistas devem ser ressarcidos. Eles têm que ser ressarcidos. Mas o governo deveria já ter recuperado uma boa parte desse dinheiro. Ele não vai recuperar todo o dinheiro. Mesmo que desempenhe o maior esforço possível. Não vai arrecadar todo o dinheiro. Não vai recuperar. Mas ele pode recuperar uma boa parte. Agora, do jeito que está, sem avançar na busca dessa recuperação, vai cair nos ombros dos demais brasileiros pagar essa conta, lamentavelmente. O Tribunal Regional Eleitoral Cearense cassou o mandato do prefeito, cassou recentemente, semana passada, o mandato do prefeito de Santa Quitéria, o Braguinha e seu vice. Eles foram eleitos no ano passado, na disputa municipal de 2024, e foram cassados sob a alegação de que utilizaram-se da força de uma das facções criminosas com a atuação no Ceará. Braguinha foi impedido de assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro, por uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Ele ainda não estava condenado a coisa alguma, mas posteriormente foi condenado, até que
chegou a perder o mandato. Mas veja bem, ele foi impedido de assumir o mandato no dia 1º de janeiro, como todos os demais prefeitos assumiram, exceção dele, o de Choró, o tal Beto Queiroz. E no caso de Santa Quitéria, quem assumiu a vaga de prefeito interinamente foi o presidente da Câmara Municipal, como, de resto, todos os presidentes de câmaras municipais assumiram no caso de dificuldades dos prefeitos eleitos. É o sucessor legítimo, depois do vice-prefeito. Pois bem, o presidente da Câmara Municipal de Santa Quitéria é o filho do Braguinha. É o filho do Braguinha. O Braguinha não assumiu, mas o seu filho assumiu. E ainda está lá. Até que termine o seu mandato como presidente da Câmara e seja eleito outro presidente, ou, no caso de ele continuar sendo reeleito, ou se a justiça eleitoral deixar de ser lenta, tão lenta quanto é, e fizer logo uma nova eleição, ou, como eles chamam, uma eleição suplementar em Santa Quitéria, para que os habitantes daquele município tenham um prefeito escolhido por eles próprios. Muito bem. No caso de Santa Quitéria, a coisa avançou um pouco. Mas no caso de Choró, do tal Beto Queiroz, que não assumiu o mandato no dia 1º de janeiro, porque tinha contra ele uma ordem de prisão preventiva decretada pelo juiz eleitoral do município de Canidé. Olha, desde lá, final de outubro, até aqui, esse Bebeto Queiroz está em lugar incerto e não sabido. Ninguém o encontra, ninguém da área da segurança, ninguém o encontra. E aí, a busca de Bebeto deve ser feita, primeiro, pela Polícia Federal. Ele tem um decreto de prisão preventiva da Justiça Eleitoral. A Polícia Judiciária da Justiça Eleitoral é a Polícia Federal. Então, cabe à Polícia Federal encontrar o Bebeto. A Polícia Federal é diligente, ou melhor, em muitos casos é diligente. Tem prendido criminosos escondidos, inclusive, fora do país. Mas o Bebeto, que alguns políticos dizem que ele está por aqui mesmo e mandando na prefeitura de Choró, este não é encontrado e precisa ser encontrado. Embora que, para que os eleitores, os munícipes de Choró possam escolher um prefeito menos desonesto que esse Bebeto Queiroz, basta a Justiça Eleitoral, repito, ser mais ágil. Ser mais ágil. Nesses dois municípios cearenses, em Santa Quitéria e em Choró, as datas das eleições suplementares já deviam estar marcadas. A Justiça Eleitoral está em débito com as populações de Santa Quitéria
e de Choró. Ainda com relação a Bebeto, tramita no Supremo Tribunal Federal, já que a informação que se tem é que o Ministério Público Federal já havia devolvido, com a denúncia correspondente, o inquérito feito pela Polícia Federal sobre desvio de recurso das emendas parlamentares do deputado federal Júnior Mano, candidato do senador Cid Gomes ao Senado da República pelo PSB cearense nas eleições de 2026. A Câmara Municipal de Fortaleza já está com suas atividades paralisadas para as férias de meio do ano dos vereadores, desde o dia 1º deste mês. A Assembleia Legislativa entrará de férias no próximo dia 17. As férias dos vereadores são de 30 dias. As férias dos deputados estaduais são no meio do ano, apenas 15 dias. Ontem, o deputado Sérgio Aguiar, que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia, anunciou a data de votação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com um atraso de aproximadamente 15 dias. Nós já havíamos dito aqui que a Assembleia só poderia iniciar o recesso de meio do ano com a aprovação dessa matéria. Essa matéria, pela Constituição do Estado do Ceará, deveria ser votada até o dia 5, próximo dia 5, depois de amanhã. Como a Assembleia não faz sessões às sextas-feiras, e muito menos aos sábados, a matéria deveria ser votada ainda hoje, mas só vai ser votada no último dia de sessão desse semestre, no dia 17 corrente. Vamos ouvir o que disse ontem o deputado Sérgio Aguiar. O primeiro tema de hoje, senhor presidente, senhores deputados, é falar sobre o calendário de discussão e votação do PLDO 26, que é, respeitando o artigo 203, parágrafo 2º, 2 da Constituição Estadual, do artigo 307, 2 do Regimento Interno da Casa, de que a elaboração deverá ser concluída em 60 dias. Trato da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou melhor, do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026, que tramita nesta Casa. A matéria ingressou aqui no período correto, até o dia 2 de maio, foi lido em plenário no dia 6 de maio, tivemos a oportunidade de ingressar na COFT, Comissão de Orçamento, Finanças e Deputação, da qual tenho a honra de presidir o colegiado, no último dia 13 de maio, muito obrigado, dona Irene, tendo sido incluído no dia imediato ao seu recebimento o prazo para emendas. O prazo findou-se no último dia 20 de junho. Entretanto, como a Casa e o Governo do Estado declarou ponto facultativo aquela sexta-feira, dia 20, nós ampliamos o prazo até o último dia 30, segunda-feira próxima passada, quando foram apresentadas as emendas. O relator designado foi o deputado Guilherme Sampaio, que terá a oportunidade de fazer o relato tanto da peça principal como também das emendas, e aqui noticio que foram 69 emendas apresentadas, sendo elas assim divididas: 7 emendas pela lavra da deputada Jô Farias,
18 emendas pelo deputado Renato Roseno, 29 emendas pelo deputado Sargento Reginaldo e 15 emendas provenientes do gabinete do deputado Messias Dias. Portanto, esse é o resumo que trazemos da apresentação das emendas para o deputado Guilherme Sampaio, nesse instante, se definir para fazer o seu relatório. Ressalto também que no último dia 25 de junho esteve conosco o secretário de Planejamento e Gestão, secretário Alexandre Cialdini, discutiu, debateu, fez com que todas as dúvidas que os senhores parlamentares, membros da comissão ou os demais parlamentares pudessem ter, para que ali conversassem e tirassem as suas dúvidas sobre o projeto de lei apresentado. Nós teremos 20 dias improrrogáveis para que seja apresentado esse parecer. Portanto, já deixo marcado nesse instante, para o próximo dia 15 de julho, a apresentação do relatório do deputado Guilherme Sampaio sobre o projeto da LDO para 2026, assim como também sobre as 69 emendas que foram apresentadas pelos senhores deputados. Como o deputado bem disse, a matéria deveria ser votada até o dia 5. Por quê? A Constituição diz que são 60 dias que os deputados têm para deliberarem sobre a propositura do governador. O governador mandou essa matéria para a Assembleia no dia 5 de maio. 5 de junho, 5 de julho. Portanto, está em atraso. O deputado disse que o secretário de Planejamento discutiu essa matéria. O secretário de Planejamento, o Cialdini, ele fez um relato da matéria. Não houve discussão nenhuma. Sabe por quê? Porque nem deputado tinha lá nessa reunião da comissão. No máximo, 5 deputados passaram por lá. No máximo, 5 deputados passaram por lá. Essa matéria é tão importante, como nós já dissemos em mais de uma oportunidade, não teve a discussão que reclama. Não teve a discussão que reclama. Isso é a demonstração do pouco interesse dos nossos deputados estaduais com temas de importante significação para a administração pública estadual. Dizendo isso, nós nos despedimos desse primeiro bloco de notícias da manhã, aqui na TV da Transparência, convidando a seguirem conosco, porque